Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu queria trabalhar aqui alguns conceitos de estatística com vocês, bem básicos mesmo, a partir aqui de um exemplo em que nós vamos calcular a média, variância, desvio padrão das alturas dos jogadores aqui que foram campeões da Copa do Mundo de 2002, tá? Então vamos primeiro para o conceito, né? O conceito de média. Estou denotando aqui a média por x barra, tá? Então, o valor médio de x, a anotação bem comum aí, igual ao somatório de todos os valores, no caso das alturas dos jogadores, né? X, somatório de xj, com j variando de 1 até n. Aqui você pode imaginar, por exemplo, que j é o número da camiseta do jogador, mas, na verdade, assim, quando você tem um conjunto de dados, você provavelmente fez ali uma primeira medida, uma segunda, terceira, até a sua enésima medida, né? Vamos supor que n igual a 10, até a 10ª medida. Então você faz as suas medições, tira os valores dessas medições, né? Vão ser as suas medidas, e aí você divide pelo número de medições, né? O número de valores, medidas que você tem, você vai ter a sua média, tá? Aqui na notação de somatório, e aqui fica uma notação um pouco mais clara para quem não está acostumado a trabalhar com somatório. Ó. Pego o valor x1, depois o x2, vou somando tudo até xn e divido pelo número de valores que eu tenho, pelo número de medidas que eu fiz. Tá? Eu coloquei aqui numa planilha vou fechar aqui, as alturas dos jogadores. Peguei ali na internet, ó, Marcos 1,93, Cafu 1,76, Lúcio 1,88. Então você tem todas as alturas. Olha só, Roberto Carlos, que era mais baixinho, né? 1,68. E assim por diante. Tem o Juninho Paulista, não sei se vocês lembram dele, ó, 1,68 também. Edilson, 1,68. Mas os outros têm outras alturas, tá? E o que a gente quer calcular é a média, né, de altura da seleção. Né? Qual era a altura média dos jogadores? Tá? Bom, então a gente viu, né, que vou fazer aqui primeiro, somando, vou usar a função aqui do Excel chamada soma. Vou somar desde aqui aí eu seleciono aqui, ó, as células que eu quero, B1 até B23, que são as que têm os valores que eu quero calcular a média. Se eu fizer somente isso, soma de B1 até B23, somei os valores, olha só, tenho 41 e 55. Tá? Todos os valores aqui estão em metros. Tá? Então, se eu somasse as alturas de todos os jogadores, o que eu obteria? 41,55. Tá? Só que eu quero a média. Então, eu divido por 23, que são 23 jogadores, certo? 23 valores. Então, a altura média dá 1,81 m. Tá? Isso usando a definição. Né? Olha só, aqui é quando você coloca aqui o mouse, seleciona uma célula. Se ela tiver um valor, vai aparecer o valor aqui, tá? Na barra de fórmulas. Se ela tiver uma fórmula, o que vai aparecer é a fórmula. Então eu coloquei igual a soma de B1 até B23. Tá? Os dois pontos aqui denotam o intervalo, dividido por 23. Tá? Essa aqui foi a forma que eu usei baseada na definição da média. Mas eu posso também usar uma funçãozinha pronta do Excel. Então eu coloco igual, vou colocar aqui do lado. E a função aqui no Excel, que está em português, né, é média. Veja que a gente tem outras funções que denotam outros tipos de média. Tá? Média geométrica, média harmônica, média interna. Tá? Então, a média, quando a gente fala só média, a gente está subentendendo que é a média aritmética, que é a soma de todos os valores dividido pelo número de valores. Tá? Então você começa a escrever aqui a fórmula, vai aparecer ali algumas opções para você, vão aparecer algumas opções, você seleciona que você quer, dá um tab, tá?
e aí ele já vai aqui para essa sugestão aqui, né? Na verdade, sugestão não. É um formato, né, de como devem ser os seus parâmetros. Então, eu tenho aqui média de quê? Então, número 1, número 2 até o número n. No caso, o número 1 é aqui. Eu venho aqui e seleciono. É o B1. Ele já fala aqui para mim. E eu quero calcular a média de todos esses valores. Então, até coloco com Shift aqui. Aí venho aqui seleciono todos os valores, né? Como eu faço normalmente no Windows aqui. Coloco o parênteses final ou dou Enter, ele já calcula a média para mim, 1,81. Eu queria mostrar também que o Excel ele acaba traduzindo todo o menu aqui, mas inclusive as fórmulas. Tá? Vamos usar aqui, só para vocês pegarem a fórmula em inglês também, vamos usar um outro software que trabalha com planilhas eletrônicas, que é o Google Planilhas, ou o Google Spreadsheet. Vamos ver aqui, ó. Vou copiar, né? Vou selecionar aqui os nomes dos jogadores e as alturas e vou trazer para cá. Ctrl C, Ctrl V. Trouxe aqui. Vou dar 2 cliques aqui só para ele não cortar os nomes dos jogadores. Beleza, está tudo aqui. Como é que ficaria a média ou no Excel em inglês ou aqui no Google Spreadsheets? Mesma coisa, igual, só que aí o nome da formulazinha que eu vou usar não é média mais, está em inglês, tá vendo? Então aqui eu vou usar a formulazinha average, o valor médio numérico em um conjunto de dados, ignorando valores de texto. Tá? Se tiver valor de texto, ele simplesmente vai ignorar se você selecionar o seu intervalo aqui, B1 até B23. E tiver algum valor de texto, ele vai ignorar. Mas aqui são todos números, então aqui fica average, que é um termo genérico para média em inglês, tá? Assim como em português. E quando você der o Enter, falou que teve uma divisão por zero. Ah, entendi. É que aqui ele está reconhecendo isso aqui como texto, tá? Foi até bom acontecer isso. Olha só, eu vou ter que aqui fazer uma substituição. Aqui, localizar e substituir, Ctrl H. Todos os pontos eu vou ter que substituir por vírgula, tá? Isso é outra coisa que acontece muito no Excel, até com planilhas eletrônicas, né? Aqui nós temos duas notações, a notação em português, né? Ou notação que a gente usa no dia a dia, a gente usa vírgulas, né? Para indicar as casas decimais. E aqui a gente estava usando no Excel, eu coloquei para ele usar pontos, que é como em inglês o pessoal usa, tá? Na notação inglesa aí. Bom, nos Estados Unidos, né, são duas notações que existem, né, e aqui a gente vai substituir então os pontos por vírgulas para que ele entenda isso aqui como um número e não como um texto, que é o que está acontecendo agora. Tá? Então, só faço assim, substituir tudo, ele já vai entender ali que agora eu estou tratando com números, e agora sim, average, de B1 até B23, e aí eu tenho aqui ó, 1,806521739 é o número, a conta completa, né? Provavelmente teria mais números aqui, mas ele tem um número de casas decimais que ele mostra aqui para você, e aí a gente vai usar essa funçãozinha aqui, ó, diminuir o número de casas decimais. Também a gente usou ali no Excel para ele deixar só com duas casas decimais, né? Que é o que a gente usa normalmente para alturas, né? 1,81.
Se eu quisesse calcular de acordo com a definição, eu usaria a funçãozinha soma também, né? Que aqui fica sum. Seleciono todas as células. De novo, eu vou ter 41,55 dividido por 23, eu obtenho a média. Se você quiser usar o pincel aqui, ó, pintar formatação, você coloca na célula que você quer copiar a formatação, usa o pincel, seleciona a ferramenta pincel e aí ele traz a formatação para outras células aqui. Tá? Bom, então é isso. Eu queria só destacar para vocês que aqui no Excel, aqui no Google Spreadsheets ou no Excel, se tiver em inglês, ele vai falar para você average, tá? Mas é um nome comum, tá? Ele não está especificando qual que é a média, tá? Nome genérico para média. Um outro tipo de média, por exemplo, que você tem aqui, ó, é a mediana, tá? Então, mediana é um tipo de média, é o valor médio de um conjunto de dados numéricos, como ele diz aqui. Como é que ele calcula a mediana? Olha só. Vamos ver o que dá a mediana de B1 até B23, ao invés da média. Olha lá, deu 1,82. Como é que é calculada a mediana? A mediana, o que ele faz é o seguinte. Vou pegar todos esses valores aqui. Vou colocar aqui numa segunda planilha. Você ordena os seus valores, tá? Vou colocar aqui. Vou usar essa funçãozinha, você aperta aqui, ó. Classificar de A a Z. Ordenei em ordem crescente, tá? Quantos valores eu tenho? 23 valores, né? O que eu vou fazer? Eu vou até a metade do número de valores. Eu vou contando aqui, ó. Bom, 23 dividido por 2 dá quanto? Vamos usar a própria funçãozinha aqui, ó, a própria planilha para calcular. 23 dividido por 2 dá 11,5, certo? O que eu vou fazer? Eu vou até o número 11, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou até pintar aqui, ó, selecionar, pintar aqui de amarelo. E de trás para frente também vou contar aqui 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Juntei aqui 11. O valor aqui que sobrou, eu tinha 23 valores, né? Então 11 mais 11, 22. Vai sobrar 1, tá? Se eu tenho um número de medidas ou de valores aqui que eu quero calcular a média, no caso a mediana. Se ele for ímpar, vai sobrar sempre um aqui no meio, quando eu fizer esse tipo de procedimento. Pego a metade e a outra metade, conto aqui, dessa maneira que eu fiz, vai sobrar um valor aqui no meio. E aqui no caso foi 1,82. É a mediana, 1,82. Tá? Vamos supor que eu tivesse um número par. Tá? Vou excluir essa linha aqui. Agora eu tenho um número par. O que aconteceu? Eu tenho agora, não tem como, né, sobrar aqui um número médio. Então o que eu vou fazer? De novo eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vou até a metade. E aí, como eu não tenho esse número que sobra, eu vou calcular a média desses dois aqui. Vou usar a própria funçãozinha, a média aritmética agora, né? Opa, aqui é average, né? Em inglês, só para falar com vocês, average é um nome genérico, né? Como eu disse. Quando a gente quer a média aritmética, né, de um conjunto de dados, a gente expressa em inglês por mean, o valor médio, mean value. Tá? Em português, média aritmética. A gente acaba usando só média e aí não fica especificado, mas a gente subentende que é a média aritmética. Então, vou calcular a média, ó, do 11 com 12. E essa vai ser a minha mediana. Tá? 1,825.
Vamos usar agora a formulazinha pronta. Coloco aqui, median, de A1 até 22, né? Porque agora eu tenho 22 valores. E ele me dá aí 1,825. Vou voltar lá no Excel só para a gente calcular também a mediana aqui. Aqui, a função mediana no Excel aqui em português vai ser med, tá? Retorna a mediana. Dou o tab, ele completa, seleciono o intervalo, já aparece aqui e aqui, né? Dando Enter, 1,82 para o caso de 23 jogadores, né? Se eu fizer como eu fiz aqui, colocar uma planilha 2 aqui, só para não confundir. Dessa vez nem vou ordenar, tá? Só vou calcular, contar aqui até o 12º valor. Ah, mas aqui eu tenho que ordenar, né? Tem que ordenar porque lá eu tinha ordenado, só para dar o mesmo resultado. Aqui no Excel, veja que não tem aquela opçãozinha aqui, na própria cabeçalho aqui da planilha, tá? Mas eu tenho aqui, ó, em dados, tem a mesma funçãozinha aqui, do menor para o maior, né? Faço esse sort, né? O ordenamento, vou até aqui, ó, excluo o valor do meio, que é a mediana, né? Vou deixar aqui agora dessa maneira e vamos lá calcular a mediana. Med de A1 até A22, ele me retorna aqui 1,83. Veja que ele arredondou, mas porque eu acabei usando aqui aquela funçãozinha, essa daqui. Diminuir casos decimais, aumentar. No caso eu quero aumentar uma, para que ele não arredonde. Se aumentar mais uma, ele vai preencher com zeros. Tá? Beleza? Então é isso por enquanto. Falamos aí sobre médias, né? No caso a gente trabalhou com a média aritmética e com a mediana, tá? Tanto aqui usando a formulazinha, a definição, né? Usando soma e dividindo pelo número de valores, usando a forma, tanto aqui quanto lá no Google Spreadsheets. Né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta aí esse vídeo, se inscreva no canal para a gente crescer e levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Vamos lá e bora estudar!